Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Nem preciso dizer, né? Que é sempre um prazer muito grande receber você por aqui. Você não é inscrito ainda? Se inscreva, comente, curta, compartilhe, faça parte desse canal. E aproveita, aciona o sininho para sempre que tiver um vídeo novo, você ser comunicado, avisado. Você que está com a palavra de Deus, meu irmão, abre no livro de 1ª Epístola de João, capítulo 5. Amém, irmão? Nós vamos aprender na palavra de Deus que devemos ser filhos de Deus e não do mundo. Amém, irmão? A partir do verso 1, em nome de Jesus, diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que dele é nascido. Então, se a pessoa ama a Deus, ama Jesus Cristo. Amém? Crê que Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para nos resgatar. A gente era filhos do mundo, praticava as coisas que o mundo, como pai, quer que a gente pratique. Então o mundo, ele ensina os seus filhos como deve agir. O mundo ensina as pessoas a ter ódio, mágoa, as pessoas praticar o vício, a pessoa ser cruéis, maldosas, mentirosas. Tudo isso o mundo tem ensinado, e as pessoas aprendem com o mundo. Então, quando você ainda não entrega a tua vida para Cristo, você é filho do mundo. Mas a gente que estamos ouvindo a palavra de Deus, nós não queremos ser filho do mundo, queremos ser filho de Deus. Então nós temos que crer que Jesus Cristo, que foi enviado por Deus, veio para nos salvar. Aleluia. Continuando, versículo 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de quem? De Deus. Quando quem? Quando amamos a quem? A Deus, e praticamos os seus mandamentos. Então, se a pessoa ama a Deus, irmão, todo mundo, se você perguntar, você ama a Deus? Todo mundo vai dizer, eu amo a Deus. Mas a Bíblia diz, quem ama a Deus, pratica os seus mandamentos. Quer dizer, eu amo a Deus, mas muitos não estão praticando os mandamentos. Ainda estão na prática pecaminosa. Você ama a Deus? Pratica os mandamentos. Pratica. Quando amamos a Deus, praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesado ou penoso. Ele está dizendo que o mandamento dele não é penoso, não é pesado. Porque todo o que é nascido de Deus vence o quê? O mundo. Então, se a pessoa aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, ela tem força para vencer o mundo. Ela larga o vício, ela larga a prostituição, ela larga o adultério, ela larga a maldade, ela muda. Porque a Bíblia diz, a palavra diz, aleluia, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Amém? Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, você vai querer fazer a vontade do Senhor Jesus. Aí você é nascido de Deus.
Nascido de Deus não é ser religioso, não. Nascido de Deus não é fazer parte de uma denominação, não. É fazer parte do corpo de Cristo. Amém, irmão? É guardar os mandamentos. Tem muitas pessoas religiosas, mas não tem guardado os mandamentos. Não ama Deus. Não tem sido nascido de Deus. Tem sido nascido de uma religião, mas de Deus não. Porque quem é nascido de Deus pratica os mandamentos, os ensinamentos da palavra. E aqui no versículo 18, olha que o 18: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Amém? Versículo 18 diz assim, ó: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Amém, irmão? Não vive, porque ele conheceu Jesus. Ele não vai querer viver na prática do pecado, porque pecado todos nós vamos pecar. Pensamento, por palavras, atitudes. É querer viver na prática do pecado. Se for para escolher Deus ou pecado, eu prefiro o pecado. Uma pessoa não foi nascida de Deus. Ela é uma pessoa religiosa. Porque a pessoa que é nascida de Deus, ela quer fazer a vontade do Senhor. Aleluia. E nós vimos uma palavra. Fazer a vontade de Deus, irmão, não é pesado, não é penoso, é prazeroso. Quando a gente toma uma decisão de servir a Deus. Por quê? Porque você tem o conhecimento que Deus, Ele preparou algo maravilhoso para a tua eternidade. Mesmo que você não queira, você vai viver eternamente. Mas aonde você vai viver a sua eternidade? Para viver com Deus, você tem que ser nascido dele, tem que guardar os mandamentos. Mas se quer viver a eternidade separado de Deus, meu irmão, não será bom, será terrível. Por isso que Deus, tão misericordioso, enviou Jesus, porque Ele não quer ver eu e nem você condenado ao inferno. Ele quer ver eu e você na mansão celestial. E não deixou eu e você órfão aqui nessa terra. Deixou o Espírito Santo para nos dar força para vencer a nossa carne. Porque todos os dias a carne quer ser alimentada. E também o Espírito também. Quem que nós estamos alimentando? Se eu alimentar mais a carne, quem vai prevalecer? A carne. Mas se eu alimentar mais o meu espírito, é o espírito que vai prevalecer contra a carne. Por isso, meu irmão, que é importante conhecer a palavra de Deus, guardar os mandamentos de Deus. Então ele diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que é nascido de Deus o guarda. Então, quem é nascido de Deus está sendo sempre guardado por Deus. Sabe por quê, irmão? A pessoa está sendo guardada por Deus, porque Deus, Ele sabe, e Ele está falando aqui na palavra, diz assim, ó: e o maligno não lhe toca. Porque Ele sabe, quando o maligno toca numa pessoa, ele destrói. Ele não quer saber se a pessoa tem idade, ele não quer saber que é uma criança, ele não quer saber que uma pessoa passa necessidade, ele não quer saber que a pessoa é bem sucedida. Quando o maligno vem, ele vem para destruir. E não só destrói a pessoa, destrói toda a família. Se a pessoa não estiver alicerçada na palavra para resistir o inimigo, meu irmão, ele destrói todos. Então Deus está falando: aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Não toca.
Ele tem vontade, mas não pode. Porque ele tem que ter autorização de quem? De Deus. Lembra de Jó? Jó era um homem íntegro, reto e se desviava do quê? Do mal. Não queria viver na prática do pecado. O diabo era doido para destruir Jó, doido para tocar nele, arrodeava e o homem estava ali, ó. Mas por que então o diabo ainda tocou na vida de Jó? Deus permitiu, não para castigar Jó, porque Deus estava no controle, mas para mostrar a Satanás, porque ele só sabe o que você fala, ele não conhece o teu coração, ele não conhece o teu pensamento, porque só quem sonda o teu pensamento e conhece o teu coração é Deus. Por isso que o diabo faz de tudo para que você fale: ah, meu filho está só misericórdia. Opa, estou conseguindo, então vou continuar. Ah, meu esposo me abandonou. Opa, então estou conseguindo atingir ela. Vai começando ali. Ah, eu estou sentindo uma dor muito grande. Opa, consegui ali. Então ele está doendo, ele não vai aguentar. Que a sua sabe o que você fala, meu irmão. Por isso que ele quer que você. Então Deus permitiu para mostrar a Satanás que havia um homem na terra que amava a Deus acima de qualquer coisa, acima de riqueza, acima de família, acima de saúde. Tanto que ele faz 3 áreas que ele perdeu: família, saúde e as suas riquezas. Mas ele não perdeu o amor em Deus. Amém? Em Deus restituído. E o diabo ficou envergonhado. Por isso, meu irmão, aquele que é filho de Deus, quer fazer a vontade do Senhor, a Bíblia diz que o maligno não toca, não pode tocar. Então seja filho de Deus, não seja simplesmente religioso. Medite na palavra de Deus. O que a palavra de Deus está te ensinando? Peça sempre a direção ao Espírito Santo, que ele é a melhor pessoa para te orientar. Dê ouvido à voz de Deus, você será uma bênção, em nome de Jesus. E continua no versículo 19: sabemos que somos de quê? De Deus, e que o mundo, olha o que diz a palavra, e o que o mundo inteiro, esse mundo, a Bíblia diz que jaz é do maligno, meu irmão. É por isso que Deus não interfere nesse mundo aí não. Deus, ele quer salvar os seus que dê ouvido à palavra, porque aonde Deus preparou, Satanás nunca mais vai entrar, que é os céus, é o paraíso. Porque Deus, ele quer que você seja o habitante daquele lugar maravilhoso. Amém, irmão? Lá o diabo não vai mais poder entrar. Por isso que ele não quer que você entre, porque ele não pode entrar mais. E ele faz de tudo para que você venha se desviar. Ele faz de tudo para que você venha se esfriar na fé. Sabe por quê? Porque ele sabe que quem vai perder a bênção é você. Porque Deus não vai precisar de mim e nem de você para ele ser Deus. Ele sempre é Deus. Amém, irmão? É eu e você que precisamos de Deus. Por isso, meu irmão, se queremos ser filho de Deus, temos que viver a nossa vida em comunhão com Deus enquanto estamos aqui nessa terra. Porque é aqui que nós tomamos uma decisão, se realmente queremos Deus ou não. Se a gente toma a decisão de querer Deus, o maligno não pode mais tocar. O maligno quer que a gente queira o mundo, porque ele sabe que o mundo já é dele. Por isso que as pessoas fazem tudo o que ele quer, destruindo, se prostituindo, matando, tudo que o diabo quer. Porque a Bíblia já veio para matar. O que as pessoas estão fazendo aí nesse mundo?
Portanto, o diabo veio para roubar. O que as pessoas fazem no mundo aí? Roubam. O diabo veio para destruir. O que as pessoas fazem no mundo aí? Destruindo vidas, levando um colega para o bar, para a bebida, para ver o casamento destruído, para ver separação, contenda, conflito. Por quê? Porque eles estão servindo o Deus desse mundo. É por isso que Jesus veio a esse mundo pagar um alto preço para nos salvar, meu irmão. Por isso que quando nós tomamos a decisão de aceitar Jesus Cristo, nós se tornamos filhos de Deus e não do mundo. Nós sabemos quem é o pai desse mundo. Nós sabemos de quem o mundo já pertence. Esse mundo foi feito para mim e você, meu irmão. Só que o homem não zelou aquilo que Deus tinha dado para ele. Caiu na armadilha do diabo e perdeu essa bênção que é esse mundo. Porque era para a gente viver eternamente aqui nesse mundo, irmão. Por isso que a nossa carne sente o maior desejo desse mundo. Mas a gente entregamos nas mãos de Satanás, entregamos para ele. Então ele se tornou o dono desse mundo. Mas lá no céu ele não pode ser mais dono. Então, como ele não pode ser dono e não pode tomar, porque Deus não deu, Deus não preparou o paraíso, não deu de mão beijada para mim e para você. Sabe por quê? Porque senão a gente ia entregar como entregamos aqui esse mundo. Está nas mãos de Cristo. Por isso que Ele é o caminho, a verdade. A pessoa ser salva, ela tem que entregar a vida para Jesus, aceitar Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para ela se tornar filho de Deus. E quando ela se torna filho de Deus, ela quer guardar os mandamentos, ela quer estar sempre se alimentando da palavra de Deus, se fortalecendo, porque ela não sabe o dia e nem a hora que o Eterno vai chamar. E quando chamar, se essa pessoa não estiver preparada, ela vai dizer: puxa, meu Deus, me dá mais uma oportunidade. Deus vai dizer: você teve muita oportunidade, você ouviu muito a palavra, e Deus não forçou você a tomar uma decisão, aceita Jesus Cristo, meu irmão. Ela vem, ouve a palavra, entrega a vida para Cristo, ela aceita Jesus, ela não larga Jesus por nada nesse mundo. Ah, mas se de repente o pastor não me quer mais lá na igreja, ela vai para outra denominação, se alimenta da palavra, mas não larga Jesus. Amém, irmão? Ah, mas eu não vou porque eu não falo com a irmã e aquela irmã está lá na igreja. Então, tem que nascer de novo, meu irmão, porque lá no céu não vai ter isso. Se a pessoa tem o pensamento: ah, eu não falo com a irmã A nem B, então nem a irmã A nem B nem você vai estar no paraíso, porque lá no céu não vai ter mais conflito, lá no céu não vai ter mais contenda, porque o diabo não vai poder mais nem entrar. Ele estará condenado no inferno, atormentando milhares de pessoas que ele conseguiu enganar, porque ele é especialista no engano, irmão. Se ele conseguiu enganar uma terça parte de anjos, imagina o ser humano. Está enganando muitos estão se esfriando na fé, muitos estão desacreditando da palavra de Deus. Por isso, meu irmão, examine as Escrituras, confie na palavra de Deus, busque cada dia como se fosse o primeiro dia, porque se você não buscar, você, quando menos esperar, você vai estar caído. E para se levantar, meu irmão, é muito difícil. São poucos que conseguem voltar, pouquíssimo, porque a pessoa começa a ficar fraca espiritualmente, não sente mais desejo para a igreja, ela não sente mais aquele prazer. Quando começa o louvor, ela não sente mais a presença de Deus, já está morta espiritualmente, meu irmão. Porque quando a pessoa, a cada dia ela está buscando, ela vai se
fortalecendo, ela vai, sabe, buscando a presença de quem faz. A obra é o Espírito Santo. Se você não tiver o teu coração quebrantado para buscar a presença de Deus, você chega vazio, sai vazio do mesmo jeito. A Bíblia diz que nós temos que ser ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Aquele que pratica, aquele que guarda os mandamentos, é filho de Deus, meu irmão. Satanás não pode tocar. Olha que bênção. Olha que bênção, meu irmão. Então se fortaleça, busque a Deus. Por isso nós vimos aqui, se eu e você queremos ser filho de Deus, temos que amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Jesus pela misericórdia dele, guardar o mandamento dele. E se eu não quero ser filho do mundo, irmão, e quem é o dono do mundo? A Bíblia diz que já é o maligno, e ele só destrói, mas Deus nos dá paz, nos dá força, nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Olha que bênção, irmão. Sirva a Deus, busque o Senhor, e Deus vai te fortalecer.